Amém. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. E agora, a segunda epístola de João, versículos 8 e 9. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes, recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Amém? Vamos falar com o Senhor. Precioso Deus e amado Pai, nesse instante estamos aqui apresentando nossas vidas e um desejo sincero de ter nossos corações cheios após ouvir a Tua Palavra. Que através do nosso Mestre, o Espírito Santo, Tu possa mais uma vez nos instruir acerca da Tua Palavra, os Teus mistérios, e que o que Tu nos ensinar mais uma vez através da Tua Palavra, Senhor, venha nos fundamentar e venha nos tornar melhores filhos para Ti, e que Tu venhas também nos alcançar com a Tua graça e com a Tua misericórdia, porque nós sabemos que a Tua Palavra, Senhor, é o que nos torna vivo, é a Tua Palavra que nos alimenta, nos sustenta, é a Tua Palavra, Senhor, que nos capacita a sermos filhos melhores para Ti, e é pela Tua Palavra que nós encontramos as chaves para adentrar ao reino dos céus, é através da Tua Palavra que nós temos intrepidez de chegar ao Santo dos Santos e nos apresentar a Ti com as nossas orações e súplicas. A Tua Palavra faz tudo para nós e nada somos sem a Tua Palavra. Então, Senhor, que Tu possas abrir mais uma vez a Tua Palavra para nós e que o nosso entendimento seja hoje melhorado e aperfeiçoado com a compreensão dela. Crendo que Tu nos responde e que Tu nos ajuda nisto, em nossa necessidade, é que nós pedimos isso e Te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou, eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Amém. Podeis tomar vossos assentos. Meus amados, os irmãos que têm acompanhado nossas últimas ministrações, o Espírito Santo é quem nos guiou nesses temas, e esse é um grande desejo que sempre foi, desde o início em que a igreja foi fundamentada, de que toda a igreja, todos os apóstolos, tivessem o mesmo entendimento, uma unidade de fé, de espírito, e para que isso acontecesse era necessário que todos os ministros de Deus falassem a mesma coisa. Paulo sempre disse isso, que todos vocês falem a mesma coisa. Porque naquele tempo já havia alguns que diziam, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. E Paulo disse, por acaso está vocês divididos? Cristo está dividido? Vocês foram aí batizados em meu nome? Vocês lembram o que ele falou? Então, ele disse isso e você sabe que a razão de ter dito isso é porque ele sabia que nos últimos dias haveria aqueles que se diziam ser cristãos, mas cuja vida, cujo testemunho não estava refletindo exatamente o que é a fé cristã. E você sabe que o irmão Branham, nos seus sermões, nós trouxemos isso à tona, explicando, mostrando onde ele fala sobre isso. Ele culpa as igrejas pelo mundo estar assim tão incrédulo, tão confuso, tão pagão. O irmão Branham botou a culpa nas igrejas, mas o que as igrejas têm a ver com o mundo estar assim? Pois é por causa da falta de posicionamento na palavra, por um mau testemunho da palavra, é que o mundo está assim, sem uma boa referência. E cada vez mais, os filhos de Deus mesmo estão perdendo a referência. E isso é porque está havendo uma divisão. E nós temos estudado, eu espero que vocês tenham acompanhado, irmão Branham diz que é o espírito do anticristo que tem sempre criado, desde o início da criação, desde o início da igreja primitiva, essa divisão.
tanto em forma de doutrinas, porque cada um criava uma doutrina diferente para defender um assunto, e aí o irmão Branham disse, por se posicionar diferente, criava até uma organização em cima, se organizava em cima daquele tema, daquela doutrina, e ali criava um dogma, um estatuto de igreja, um credo e pronto. Estava feita a divisão. E Paulo, prevendo isso, ele disse que haveria, como disse essa escritura, uma apostasia. Muitos iriam apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Então, essas duas escrituras aqui que nós lemos, ela basicamente, se você percebeu, trata da mesma situação. Onde fala que alguém apostata ou abandona a fé, como diz o apóstolo Paulo, que é a fé ou é a doutrina de Cristo, que é a mesma coisa. Esta fé que Paulo diz que muitos iriam apostatar, é a doutrina do Senhor Jesus Cristo. E na epístola aqui de João, ele usou a palavra prevaricar, que é a mesma palavra que Paulo quis usar. Porque apostatar e prevaricar é a mesma coisa. Quem acompanha os estudos sabe que eu costumo às vezes mencionar o grego, para a gente entender melhor o que essas palavras significam. E essa palavra aqui que João usou aqui na sua epístola, prevaricar, no grego lá é paraibano. E a palavra paraibano quer dizer ir para um lado de, ou passar à frente, ou pôr sobre sem tocar em algo. Prevaricar significa ultrapassar, significa ir além, significa também negligenciar. Paraibano também quer dizer violar, transgredir. Então veja, aquele que prevarica é alguém que transgride, que viola, que negligencia, que ultrapassa, que vai além daquilo que a palavra está dizendo. Então, ao ponto que ele, depois o que acontece? Ele se desvia. Então isso significa que também alguém que abandona a verdade de Cristo para aceitar uma outra verdade. Então, alguém que prevarica é alguém que antes acreditava em algo, certo? Mas depois, por algum motivo, ele desistiu, né? Porque é isso que quer dizer lá. Desistiu, negligenciou, por algum outro motivo, desistiu de crer, por abandonar a sua fé ou por ter ido além daquilo que ela prescrevia crer. E o apóstolo Paulo aqui, quando ele disse apostatar, a palavra que ele usou lá no grego é afisteme, que quer dizer retroceder, afastar-se, manter-se de lado, abandonar, tornar-se infiel, afastar-se, fugir de. Então Paulo disse que nos últimos dias alguns crentes iriam fazer tudo isso. Eles iam abandonar a fé que antes eles defenderiam. E Paulo disse que há um só Senhor. Não é isto? Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então, essa única fé aqui de que Paulo fala era aquela acerca daquela confissão doutrinária que deveria nortear toda a igreja de Cristo, até que Cristo retornasse. E o irmão Branham, ele nos ensinou que bem no final do seu ministério, né, que a fé é uma o quê? O que ele dizia que a fé era? Uma revelação. Né? Ele só disse isso lá no finalzinho do seu ministério. Você vai encontrar poucos sermões onde ele fala isso. Eu vou citar aqui alguns poucos onde ele menciona, como na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias. Ele fala, o que é fé? Fé é algo que é revelado a você, que ainda não é, mas você crê que será. Fé é uma revelação da vontade de Deus. Assim por revelação. E as igrejas hoje nem sequer creem em revelação espiritual, elas creem no ensinamento dogmático de algum sistema. Então eles estão apostatando da fé original. Por revelação, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, o qual Deus testificou que ele era justo. Amém. Eu espero que você veja isso. Vê onde nós estamos, vê a hora em que nós estamos, pergunta o irmão Branham. É a confirmação daquilo que nós lemos aqui da Epístola de Paulo, a 1 Timóteo 4. Então veja, ele nunca havia feito até então, irmão Branham, esse tipo de declaração, de que fé é uma revelação. Mas ele vai fazer isto também em um dos últimos sermões doutrinais que ele pregou, que foi a mensagem do arrebatamento. Ele vai repetir isso. Não se pode ter uma revelação sem que seja pela fé. E fé é uma revelação, porque é algo que lhe é revelado. Fé é uma revelação. Fé é algo que lhe foi revelado, como foi a Abraão.
que podia chamar qualquer coisa contrária ao que lhe havia sido revelado, como se não fosse assim. Agora, fé, é isso que é fé, é a revelação de Deus. E a igreja está edificada sobre uma revelação. O corpo inteiro está edificado sobre uma revelação. Então veja, se a igreja está edificada sobre uma fé que é uma revelação de Deus, como disse o irmão Brana, essa revelação tem que ser também o seu fundamento. Nada mais lógico. E o apóstolo Paulo disse que só existe um único fundamento no qual toda igreja deve estar assentada, que é Cristo. Amém? Não sei se vocês conhecem, mas eu quero ler a Escritura. 1 Coríntios 3,10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do qual já está posto, qual é? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundamento. Jesus Cristo é a revelação da igreja, tem que ser. Então, se a igreja está edificada sobre um fundamento, e este fundamento é Jesus Cristo, então a fé sobre a qual a igreja deve estar edificada tem que ser sobre a revelação de Jesus Cristo, e sobre a revelação de quem é Jesus Cristo. E se alguém abandona essa fé, ou recua, volta atrás, os significados lá de prevaricar, apostatar, seria não somente rejeitar esta revelação, mas desprezar e abandonar ao próprio Cristo. Amém, irmãos? Então veja, essa própria palavra aqui, fundamento, que o apóstolo Paulo usou, lá no grego, olha só que interessante, é temélios. E essa palavra quer dizer assentado como fundamento, significa também base, mas significa também princípios básicos, ou ainda instituição ou sistemas de verdades. Então o que Paulo ali estava dizendo era que ele lançou sistemas de fé, lançou bases, lançou sistemas de verdade que deveria nortear e fundamentar toda a igreja. Você sabe que foi Paulo quem lançou ali algumas bases para toda a fé cristã. Paulo falou sobre a predestinação, sobre a soberania de Deus, sobre a questão da deidade. Paulo tocou no assunto da semente da serpente, você sabia disso? Mencionou. Paulo tocou no assunto de casamento e divórcio, sobre a adoção de filhos, falou sobre a relação entre Deus e o seu Filho, falou sobre os dons espirituais, o batismo do Espírito Santo. Sim? Então veja, ele tratou de vários assuntos, e tudo isso é o que ele chamou de fundamentos. E esses fundamentos é o próprio Cristo, porque é a fé de Cristo, é toda a doutrina de Cristo. Agora veja, nada disso que Paulo ensinou era algo que ele havia concebido das suas próprias elucubrações ou estudos pessoais. Não, foi uma revelação que o Senhor havia dado a ele. E ele estava tão seguro de que era de Deus que ele nem precisou consultar os apóstolos para ver se era verdade ou não. Era uma revelação que Deus confiou a ele. E ele era o profeta mensageiro daquela era. Então ele estava certo que ele estava para entregar. Da mesma forma como o nosso profeta, quando ele recebeu essa mensagem, ele não precisou ficar consultando teólogos, seminaristas para saber se o que ele estava dizendo era bíblico. Ele disse, eu sei que é bíblico porque eu conheço o autor da Bíblia. Eu posso não conhecer muito bem a Bíblia, ele dizia, admitia, mas eu conheço o seu autor. E ele falava em vários sermões, o que eu estou dizendo para você é algo que Deus me revelou das suas escrituras. Não precisou consultar carne e sangue para saber, para ver se iam concordar ou não. Ele sabia que era revelação. Então, nisso deve se basear a igreja toda, na revelação. Não é só um conhecimento que você tem que obter, que você assimila intelectualmente, como tratamos no último estudo que ministramos aqui, não foi, Maria Maria, que o irmão disse que apreciou, né? Fé humana versus fé divina. Agora veja, Paulo, ele resumiu então todos aqueles ensinos que eu expus aqui para você, casamento, divórcio, deidade, eleição, predestinação, né? Todos aqueles princípios básicos sobre os quais a igreja então deve estar fundamentada, ele resumiu tudo isso com o nome de Jesus Cristo, não foi isso? Porque ele disse que nenhum outro fundamento deve ser posto, o qual é Jesus Cristo. Então, quando você diz que crê em Jesus Cristo, você está dizendo com isso que você está crendo em todos esses fundamentos básicos aqui, que são os alicerces da igreja. Você tem que aceitar tudo isto. Então, dizer que você aceita Cristo, que você crê em Jesus Cristo, é ao mesmo tempo admitir que você crê e aceita toda a palavra. Não é só um fundamento aqui, eu concordo, eleição concordo, predestinação concordo, mas a questão de distinção entre Deus e o Filho, não, aí não concordo. Bom, então você não está fundamentado na fé revelada dos apóstolos, que é a revelação de Jesus Cristo.
Mas veja, eu quero chamar a atenção para isso. Ele resumiu tudo que é o fundamento da igreja em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo. E veja, o irmão Branham, quando ele revelou os mistérios dos selos, dos 7 selos, ele nos disse que tais mistérios eram igualmente princípios básicos ou sistemas de verdades que foram se perdendo com o passar dos anos das eras da igreja. Mas que, conforme havia sido profetizado nesse tempo do fim, todas aquelas verdades, princípios básicos deveriam ser restauradas e os mistérios deveriam ser revelados nos últimos dias, não é isto? Para que nós voltássemos até aquele mesmo fundamento apostólico. E quando ele tratou sobre os selos, ele até listou alguns desses princípios básicos que ele diz que compõem os selos. Eu quero chamar a atenção disso aqui. Ele disse isso na mensagem ao nascer do sol. E então ele me falou ali mesmo e disse: os 7 selos serão abertos, os 7 mistérios. O mistério cétuplo da Bíblia que esteve oculto desde a fundação do mundo será revelado. E nós, embora um grupo pequeno e humilde comparado com todo mundo, temos nos regozijado com estas bênçãos, havendo escutado esses mistérios. Agora vai citar algum desses mistérios dos selos. Casamento e divórcio, semente da serpente. Veja, é os mesmos temas que Paulo tratou lá. E todas aquelas diferentes questões foram completamente reveladas a nós, não pelo homem, mas por Deus mesmo, que abriu esses 7 mistérios do que a igreja era, como isso estava em Cristo no princípio e como isso seria revelado no último dia. Então veja que alguns desses mistérios eram o quê? Doutrinas apostólicas, que se perderam no decorrer das eras, mas que em seu ministério agora foram trazidos à igreja novamente. Nos foi restaurado. Porém, mais adiante, o irmão Branham vai fazer também a mesma coisa que Paulo fez. Ele resumiu todos os mistérios dos selos, que também era a doutrina dos apóstolos, como sendo tudo a revelação de Jesus Cristo. Paulo resumiu o fundamento da igreja. O fundamento da igreja é Jesus Cristo. E você entendeu que a palavra fundamento quer dizer princípios nos quais você tem que se fundamentar. O irmão Branham citou aqui alguns princípios, não é isto? Podia ter dito mais coisas ali. Só disse casamento, divórcio, semente da serpente, mas são várias coisas que foi restaurado. E você vai ver que o irmão Branham também resumiu tudo isso na pessoa de Jesus. Mensagem ao nascer do sol. Foi ele quem abriu esses selos. Ele é esses selos. Porque toda a palavra de Deus é Cristo. E Cristo é os selos que foram abertos. O que é a abertura dos selos, então? Revelando Cristo. Então, quando Ele nos abriu os selos, nos revelou os princípios, o que estava revelando para nós? Cristo. Simplesmente isso. Como é que você resume toda a nossa fé? Cristo. Mas o que é Cristo? É todos esses princípios que você estuda. Tudo isso que foi restaurado. Entendeu? Por isso que eu chamo a atenção para isso. Você tem que aceitar tudo que está ali. Porque você não pode dizer que você crê em Jesus Cristo e você aceita apenas alguns desses princípios e outros você, eu não sei se isso está correto, não sei se é teoria de homem, não tem isso aqui. Você não pode ficar razoando, você tem que aceitar tudo. Então você não pode dizer que você está fundamentado em Cristo. Amém, meus queridos? Então, o que é a revelação de Jesus Cristo? É toda a palavra. Toda a palavra. Então, todos os princípios básicos e os mistérios que foram abertos nos selos, era Jesus Cristo revelado para nós. E como nós já entendemos até aqui, espero que você tenha entendido, a revelação de Jesus Cristo é o fundamento da igreja no qual ela está edificada. Porém, veja que Paulo, ele disse que nenhum outro fundamento, certo? Nenhuma outra revelação deveria ser posta no lugar desta, que é Jesus Cristo. Porque se for uma revelação diferente de Jesus Cristo, esse fundamento, essa revelação será falso. Ou vai ser um outro Cristo, um outro Evangelho. Mas como disse Paulo, há um só Senhor e há uma só fé. Então, trocar este fundamento por outro seria o mesmo que apostatar dessa fé. Você está entendendo, meus irmãos? Que apostatar da fé não é alguém que abandonou a igreja, não é isso. Alguém pode estar dentro de uma igreja, pode ser membro de uma igreja e pode ter apostatado da fé. Se ele não aceita todos os princípios básicos nos quais a igreja deve ser fundamentada e que os apóstolos resumiram com o nome de Jesus Cristo.
Há muitas formas de uma pessoa estar apostatando e ao mesmo tempo ser um membro fiel de uma igreja. Basta apenas ter recebido uma revelação, ou um outro entendimento, uma outra interpretação, um outro arrazoamento de uma escritura, ou mesmo de uma coisa que o próprio Umbanda disse em suas fitas. Se você arrazoou e seu arrazoamento distorce, dá um eco diferente do que está ali, isso é, de uma certa forma, assim, uma apostasia. Por isso que eu recorri aos gregos, aí, os termos gregos para você entender. Alguém que está apostatando é alguém que está se desviando, que está rejeitando alguma coisa. Não precisa estar rejeitando tudo, é apenas uma coisinha. Né? Você vê que Eva caiu porque foi só uma partezinha da palavra que foi desprezada, não foi toda a palavra. Mas aquela única partezinha foi suficiente. Não é isso? O Umbanda ele disse que uma palavra fora do lugar é o reino de Satanás. E aí, meus irmãos? Então o fundamento de Jesus Cristo é o fundamento para a igreja, e a igreja tem que estar fundamentada em toda a palavra, em todo o ensino. Então veja, alguém que está nessa condição, que apostatou da fé, mesmo estando numa igreja, como eu disse, ela pode estar ali pensando que está crendo em toda a palavra, mas pode, muito possivelmente, ela está colocando a sua fé e sua confiança, não exatamente na palavra, mas em um homem que está lhe expondo, confiando que o que ele está expondo é a palavra, que ele está ecoando a palavra. Mas aí que está o problema, nós não devemos confiar no que o homem diz, mas no que a palavra diz. E se os irmãos nos acompanham, nós sempre chamamos a atenção para isso. Não confie apenas no que uma coisa que eu estou falando. Ainda que você me vê citando a Bíblia e algum sermão, vá, confira, vê se isso é verdade, vá além daquilo que estou te passando. Nós estamos apenas passando informação, mas não confie no que eu estou dizendo. Averigue, investigue. E sabe, eu estava comentando com o meu Dilca, eu tenho recebido notícias, já são vários irmãos, vários ministros aí, que até algum tempo atrás criticavam o ensino que nós estávamos pregando. O ensino que nós chamávamos de, que eles chamam de dualismo, agora eles estão pregando. Ministros aí que estavam dizendo, Jesus quando nasceu era Deus nascendo, era o Espírito Santo ali, né? Esses mesmos ministros agora estão dizendo, não, o Espírito Santo só veio em plenitude no Filho no Rio Jordão. Que bom que agora você está dizendo isso, mas por que desde o início você não falou que era assim? Por que antes nós, quando falamos isso, vocês diziam que é dualismo? E agora vocês estão pregando isso, agora não é mais dualismo? Essa questão que eu levanto, veja, se eles antes não criam nisso, porque diziam que nós por pregarmos isso, estamos pregando dualismo, e agora que eles também resolveram pregar isso, agora não é mais dualismo? Só que falta agora dizer que eles são os dualistas originais e que nós somos uma forma híbrida de dualismo, não falta mais nada. Olha só, e eles estão dissimulando isso. Eles estão passando agora um novo entendimento, eu creio que estão lendo as coisas que estamos mostrando, ou assistindo os vídeos, estão vendo, olha, peraí, esse irmão está falando a verdade. Nós temos testemunha aí, 2 testemunhas de um grande ministro muito conhecido, que leu nossos estudos e disse para esses 2, olha, eu sei que tudo que esses estudos aí que vocês leem é verdade, só que eu não posso pregar isso no nosso tabernáculo, porque isso não vai ficar vazio. Ele disse abertamente isso. E eu sei que agora já está começando a já mudar alguma coisinha. Já está mexendo. Alguma coisa, sabe? Mas dissimuladamente. Sem deixar a sua igreja perceber a mudança de ensino e de doutrina. Como se ele sempre tivesse crido naquilo. Olha, nenhum problema. É bom que se faça a correção, mas é sempre bom admitir, olha, eu era contra isso aqui, mas agora eu entendi o que está dizendo. Não seria melhor, não seria mais bonito, vindo de um púlpito, que o ministro fosse sincero com a sua audiência, ao invés de ficar dissimulando? Porque veja, ele poderia dizer que entendeu agora melhor, sempre ficar citando porque ouviu um estudo de alguém, ou leu um estudo de alguém, simplesmente, olha, eu entendi de uma maneira, mas agora estou vendo, não, essa é a forma correta. Porque você tem que confiar não no que um homem está falando, mas no que a palavra de Deus diz. Né? Como eu tenho dito, quando há divisão, quando há contenda, quando há uma discordância, para que haja uma unidade, alguém tem que ceder. E eu sempre tenho dito, não é ceder ao outro, é ceder à verdade, é ceder à palavra. Amém, meus irmãos? Então veja, por que está havendo uma apostasia? Por que está havendo uma rejeição da doutrina desses princípios básicos? Porque, diz o Umbanda, que há uma falsa inspiração que os leva a tomar essas atitudes. Um dos erros mais frequentes é o de alguém substituir esse fundamento ou uma revelação por algum tipo de inspiração.
eu sinto que é assim, ou Deus me revelou que é assim, mas veja, muitos pregam baseado nisso, em uma inspiração, tomam decisões também, inclusive, até fazem escolhas para suas vidas, baseadas em algum tipo de inspiração. Porém, se essa inspiração, meus irmãos, não se enquadra com a palavra e com a Bíblia, é falsa. Porque toda a inspiração, para ser genuína e correta, ela tem que concordar com a palavra de Deus. Amém? Deixa eu ler algo que uma banda diz sobre isso. Demonologia. Eu não tenho muita instrução, mas tudo que sei recebo através de inspiração. E se essa inspiração não concorda com a Bíblia, então está errada. Está vendo? Tem que ser a Bíblia, não importa que inspiração seja, tem que vir. Aqui está o fundamento de Deus. Nenhum outro fundamento foi colocado a não ser este. E o que isto é, se o que eu disser estiver contrário a isto, que as minhas palavras sejam mentira, porque isto é a verdade. Está vendo? E se um anjo lhe disser algo que seja diferente disto, Paulo disse que seja anátema, mesmo um anjo de luz. Amém. Então, como o fundamento da igreja está baseado na doutrina apostólica, amém, irmãos? Então, o cuidado que todo crente deve ter é de procurar se assegurar de que a sua doutrina, a sua inspiração esteja baseada somente no assim diz o Senhor, a palavra de Deus revelada. Porque Deus, ele não vai reconhecer nenhum outro fundamento, nenhuma outra doutrina que seja diferente daquilo que ele já nos declarou. Amém? Mensagem de Montblanc, a serpente de bronze, veja o que ele vai dizer aqui para nós. Eu quero começar isso sobre a palavra de Deus, pois afinal de contas, este é o único fundamento sobre o qual alguém pode edificar corretamente. Deus nunca irá reconhecer qualquer fundamento a não ser esta palavra, porque nenhum outro fundamento pode ser colocado além do que já está posto. É isso? Amém. E esta é a palavra de Deus no princípio. Se qualquer outra coisa for dita, se isso não se compara com esta palavra, então não é de Deus. Eu não pensaria isto. Porque a Bíblia diz, aquele que tira ou acrescenta, o mesmo deve ser retirado de sua parte do livro da vida. Então nós queremos ter a certeza de que nós guardamos a nossa doutrina sempre sob o assim diz o Senhor. E se em algum momento qualquer pessoa descobrir, olha só a humildade de Montblanc aqui, se em algum momento alguma pessoa descobrir algo em minha reunião que não esteja baseado na palavra de Deus, você deve isso a mim, como irmão e uma irmã, de me informar sobre isso. Venha até mim, escreva-me, de alguma forma me avise, eu certamente quero isto. Olha, Montblanc queria estar seguro de que ele estava ecoando a palavra. Agora veja, qual que é a revelação acerca de Jesus Cristo pela qual a igreja deve estar fundamentada? Porque você já entendeu, a revelação é Jesus Cristo. E você entendeu que é um leque de várias doutrinas, de várias bases, ditames nos quais a igreja está alicerçada, mas há uma revelação acerca de Jesus Cristo que a igreja deve ter. Nós temos que saber, para que nenhuma outra revelação, por mais inspirada que seja, por mais razoável que seja, não ocupe o legítimo lugar da revelação que a igreja tem que ter. Então, vamos deixar para que o próprio Montblanc aqui nos responda a essa pergunta. Qual é a revelação que você realmente tem que ter acerca de Jesus Cristo e da sua pessoa? É um sermão que não temos traduzido, Fazendo um Caminho de 53. Mas, irmão, Deus fez um meio de escape e você terá que vir nos termos de Deus. E isso é por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nenhum outro fundamento é posto a não ser o que já foi posto. Ninguém para edificar sobre qualquer outro fundamento, como restouros e lama, as inundações arrastarão isso para longe, e grande será a ruína. Mas Jesus disse, sob esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre o que é que ele edificou? Sobre a verdade espiritual revelada de que ele é o Filho de Deus. Então, essa revelação de Jesus Cristo que você tem que ter. Essa verdade espiritual revelada de que Jesus é Deus, de que Jesus é o Deus Filho, como a Trindade ensina,
ou um Deus menor, não, que ele é o Filho de Deus. Esta é a base, esta é a revelação. Ele diz, que homem dizem que o Filho do Homem sou? Alguns dizem que tu é Elias de Moisés, alguns dizem que é João Batista e por diante. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Sem hesitar, sem tomar um segundo. Ouça aqui, pecador. É dessa maneira que você recebe isso. Ele havia estado com ele. Pedro havia estado com Jesus. Ele sabia o que ele era. E então, antes que ele pudesse sequer pensar uma segunda vez, olha só, o Espírito Santo se apossou dele, de Pedro, e ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, quando é que você realmente tem essa revelação de que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo? É quando o Espírito Santo te aposta de você. Não é você ouvir um pregador, não é você ler um texto bem escrito, bem bonitinho, não é teologia, não. É quando o Espírito Santo toma você e faz você entender exatamente quem é Jesus Cristo. E olha, isso aqui foi antes do Pentecostes. Não tinha Pentecostes aqui antes, mas o Espírito Santo tomou este homem. Amém? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Disse, tu bendito és tu, Simão, Barjonas, pois a carne e o sangue não te revelaram isso. Você nunca aprendeu isso por teologia, ninguém te ensinou isso, ninguém te deu um parecer sobre isto. Você não leu livro nenhum sobre isto. Nunca veio de um seminário com isso, mas meu Pai que está no céu revelou para você. É uma revelação. Revelação. Então, o que Pedro recebeu foi uma fé revelada na qual toda a igreja está fundamentada. Ele diz, sobre esta pedra, sobre esta revelação de quem eu sou, que meu Pai te revelou, é que a igreja toda está fundamentada. Sobre esta pedra, sobre esta revelação de que eu sou o Filho de Deus, edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, meus irmãos, as portas do inferno podem inspirar todos os ministros e teólogos que eles quiserem, mas nenhuma de suas inspirações, sejam elas trinitárias, unicistas, dualistas, seja o que for, poderão remover esse fundamento sobre o qual a igreja está edificada, de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Outros irmãos sem tradução? Creio que é sem tradução. Jeová Jiré, 61. Bem, Deus levantará todos os tipos de coisas, se a igreja simplesmente ficar em condições de recebê-las. Para você ter a revelação, você tem que estar em uma condição para receber. Para você ouvir, você tem que estar em condição, em posição para poder conseguir ouvir a voz que é tênue e suave de Deus. Mas ele nunca irá edificar a sua fundação sobre algo que um homem estabeleceu, pois não há nenhum outro fundamento que possa ser colocado além do que está posto Cristo Jesus, o Filho de Deus. A revelação de que ele edificaria a sua igreja sobre Cristo Jesus, sim, Senhor. Mas a mensagem, Jesus Cristo é mesmo? Agora eu creio que todo o ensino da Bíblia, ou cada igreja e cada revelação, ouça, tudo deve ser edificado sobre esta palavra. Se alguém ensina alguma coisa contrária à palavra, eu não acreditaria. Esta Bíblia é o fundamento de Deus. E não há nenhum outro fundamento que possa ser colocado, a não ser o que Jesus está posto. Cristo Jesus. A não ser o que já está posto, Cristo Jesus. Então, e o que é esse fundamento Cristo Jesus? Você já entendeu. É tudo que importa acerca de Jesus, acerca da sua doutrina, a fé de Cristo. Então, esse é o primeiro problema aqui que Paulo aqui nos apresentou, né? De que alguns iriam apostatar dessa fé. E agora você entendeu que essa fé é a doutrina de Cristo, é a revelação de Cristo. Mas veja que depois ele vai mencionar um outro problema, né, o qual nós vamos examinar aqui agora, porque ele vai dizer aqui depois de 1 Coríntios 3, 12 a 15, e se alguém sob este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. Então veja que esse problema aqui apontado por Paulo é um pouco diferente do anterior. Ele falou antes de apostasia, mas aqui está falando de pessoas que creem em alguns fundamentos e depois edificou em cima desses fundamentos.
Não foi isso que ele disse? Então esse outro problema aqui que ele está apontando não é menos grave do que o anterior. E não menos perigoso também em comparação. Porque agora está tratando de crentes e de fiéis que edificam sobre si mesmo fundamento, sobre esta revelação, porém com objetivos e com motivos diferentes. Sendo que alguns edificam da maneira correta, certo? Enquanto que outros edificam de uma maneira errada. Então, há os que creem corretamente, sem abandonar aqueles princípios básicos, doutrinais, e formaram sobre isso um edifício com materiais duráveis, como ele disse aqui, ouro, prata, pedras preciosas, ou seja, fazem tudo com motivos e objetivos corretos. Enquanto que há outros que creem e sustentam aqueles mesmos princípios. Ah, sim, Jesus é o Filho de Deus, e isso e aquilo. Porém, as suas edificações são de material perecível, como aquele listou ali, madeira, feno, palha, certo? Que não se sustentam pela prova do fogo. Em outras palavras, fazem algo com objetivos e motivos errados. Então, embora essa passagem aqui possa ser aludida a qualquer um, Paulo, na verdade, está se dirigindo, em particular, aos que pregavam o seu evangelho. Então, quando alguém estuda a Bíblia, a mensagem, com a sua mente carnal, sem um coração aberto, que as palavras que Mambano usava, essa pessoa ela pode até compreender muita coisa, mas intelectualmente. Voltamos àquele mesmo tema da outra vez que estive aqui. É uma fé intelectual, mas não quer dizer que é exatamente uma fé revelada, porque Jesus disse, meu Pai te revelou. É esta fé que é divinamente revelada da parte de Deus e que vai fazer com que você também tenha motivos certos, motivos corretos. Alguns têm um entendimento correto, mas ainda só no intelectual, né? Sim, até o diabo sabe que Deus tem um filho. Não vai pensar que é muito vantajoso. Eu sei que Deus tem um filho, mas tem pessoas, irmã Maria, que até conseguiram ter esse tipo de entendimento de fé, mas fizeram algumas coisas erradas e com motivos errados. Motivos e objetivos errados. Então, é quanto a esse outro problema aqui que Paulo está chamando a atenção para nós. Paulo lhe disse que, ainda que os esforços de alguns não sejam frutíferos aos olhos de Deus, porque resultarão em nada no final, eles podem ser salvos mesmo assim. Você viu o que ele disse ali? Eles podem ter edificado ali com motivos errados, objetivos errados, mas tudo bem, ele vai ser salvo. Né? Mas, todavia, todas as obras que foram feitas com base nesta fé que foi dada, ela tem uma recompensa. E ela tem uma recompensa e tem um galardão, se foram feitas com motivos e objetivos corretos. Porque, do contrário, elas vão perder o seu valor. É por essa razão que a salvação, ela não pode ser confundida com galardão. Aquela, é baseada na fé gratuita, enquanto que o galardão, é baseado nas obras que nós fazemos, que pode ou não ter uma recompensa. Então, o galardão, ele pode se perder, mas a salvação não se perde. Você está entendendo? Por isso que Paulo disse, olha, estão edificando errado, mas eles vão ser salvos. Vão perder o galardão que eles poderiam ter, porque eles usaram uma fé correta, mas de uma forma equivocada, de uma forma errada. Paulo não chegou a dizer, se alguns estão pregando esse evangelho por contenda, não é isso? Era o evangelho de Cristo, mas com motivos e objetivos errados. Ele estava dizendo, olha, o fundamento deles está certo, mas a razão por que eles estão pregando não está correta. Eles estão querendo usar esse evangelho que Deus me revelou para vocês para criar um sistema próprio para si. Esse que é o problema. O ministro, quando for pregar, é para tornar Cristo engrandecido ou o seu próprio nome engrandecido? Quando o ministro for pregar, é para exaltar realmente o reino de Cristo ou para criar o seu próprio reino? Quando o ministro prega as verdades da Bíblia, é realmente com o intuito de tornar ele engrandecido ou quer fazer um nome para si? Nos dias de Paulo havia pessoas assim, Ana Maria. E você acha que é diferente nos dias de hoje? Tem muitos, inclusive, não só em denominações, tá? Mas vamos trazer para a mensagem, que estão tentando pregar a mensagem, mas na verdade eles estão buscando honra e glória para si mesmos, querendo fazer um nome para si. Então é quanto a este problema aqui que Paulo chamou. E foi por isso que o apóstolo João, naquela escritura que nós lemos, ele diz lá no texto, olhai, não é isto? Por vós mesmos.
A palavra olhar lá no grego é blepo, que quer dizer pondere cuidadosamente. Considere, contemple, volte os teus pensamentos. Olhai por vós mesmos, ou seja, prestem muita atenção no que você está fazendo, no que você está crendo, no que você está confessando. Eu pertenço ao tabernáculo, ok, mas o que está sendo pregado lá? Considere, preste atenção, olhe, reveja bem o que você está considerando. Considere, contemple, volte os teus pensamentos. Examine os teus motivos e objetivos, era isso que João ali estava dizendo. Olhai por vós mesmos, né? Para que não percamos o que temos ganho, antes recebemos o inteiro galardão. Porque o Umbanda não disse que você pode adorar a Deus em vão? Ele não disse isso. Bom, Cristo não disse isso. Muitos, né, adoram em vão. Então essas obras aqui de pouco valor, que se consomem aí pelo teste do fogo da palavra, também tem a ver com essas intenções erradas daqueles que ministram a palavra, as quais podem ser inúmeras. Alguns pregam apenas para tentar criar um grupo para si, como eu disse, ou obter um reconhecimento deles. Outros fazem a obra por contenda, por discordar de um outro ministro, às vezes até por fingimento e discórdia. Paulo disse ter sido alvo de tais pregadores. Eu sei que eu mencionei, mas eu vi que tem escritura aqui, eu quero ler isso. Está lá em Filipenses, foi onde ele mencionou isso. Filipenses 1,15. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia. É possível isso, ele disse. Porfia quer dizer o quê? Disputa, teimosia, competição. Alguns pregam a Cristo, pregam esta mensagem apenas por competição com outros. Porfia, teimosia, competição. Ou seja, eles pregam apenas por esses motivos. Disputando com alguém, seja por um pedaço, ou por um espaço, ou por um campo, ou por reconhecimento do povo, por unção, revelação, conhecimento, seja o que for. Mas outros pregam de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, por contenção. O que é contenção? Por divisão, não é isto? Julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Então, veja, esses ministros se aproveitavam ali da ausência de Paulo, porque eu creio que quando ele escreveu isso ele estava preso. Algumas ocasiões aconteceu isso, né? Ele estava preso. Então, na ausência de Paulo, eles iam lá nas congregações onde ele havia ministrado para desfazer tudo que Paulo fazia, ou havia feito e ensinado, né? Então, ele não tinha como se defender, eles desfaziam todo o trabalho que ele havia feito, promovendo ali contenção por meio de falsas acusações, chamando Paulo de interesseiro e tantas outras coisas. E essa palavra contenção aqui do grego é eriteia, que significa partidarismo, sectarismo. Então aqui Paulo está dizendo, alguns anunciam Cristo por contenção, ou seja, anunciam Cristo apenas com o objetivo de criar um grupo para si. De criar um partidarismo, sectarismo, ou seja, eles pregam a palavra apenas com o único objetivo de apanhar um grupo de pessoas, tirando de um lugar para fazer um grupo separado, criando um sectarismo ou uma divisão no corpo de Cristo, ao invés de uma união. E aí nós voltamos mais basicamente para o mesmo tema que nós temos tratado nessas últimas semanas. Porque quando há divisão é porque não estão falando todos a mesma coisa. Aí ele diz, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento. Esta mensagem pode ser pregada por fingimento. Que importa? Ou é verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Então veja, meus irmãos, Paulo aqui está dizendo que ele estava simplesmente aqui satisfeito por todos estarem ali usando o mesmo fundamento que ele havia lançado, que foi a doutrina de Cristo, ainda que alguns falsos irmãos, é assim que ele, poucas vezes, em 2 ocasiões Paulo usou esse termo, falsos irmãos, estava ali edificando outra coisa sobre o que ele estava pregando, e que depois resultaria em nada, né? Por conta dos seus falsos motivos, dos seus falsos objetivos. E o Umbanda, ele também, em diversas ocasiões, meus irmãos, eu fiz a pesquisa aqui, ele chegou a criticar aqueles ministros que se aventuram a pregar o Evangelho com motivos e objetivos errados. Perguntas e respostas, 61. Agora, aqui está a maneira de se fazer isso. Primeiro descubra, bem, este é o conselho. A única coisa que posso dar sobre isto é um conselho, vê? Mas tenha certeza que o seu chamado vem de Deus.
e então examine os seus motivos e objetivos. Você sabe o que eu quero dizer com isto? Qual é o seu motivo para pregar? É o que eu já disse. O ministro está pregando com que objetivo? O Umbanda também está chamando atenção. Por que o ministro está pregando? Qual é a razão? Quer pregar mensagem? Para que ele quer pregar mensagem? O que ele quer fazer? Ele quer ficar famoso? Ele quer construir fama? Ou quer construir um reino para si? Ou ele realmente quer promover o Evangelho de Cristo? Ou só quer tornar Cristo popular? Ou quer se fazer popular com esse ofício? Qual é o seu objetivo por pregar? Foi apenas, você acha que isso é um trabalho mais fácil do que o que você tem? Então é melhor você esquecer isso. Isso não foi um chamado. Um chamado de Deus arde tanto no seu coração que você não pode descansar dia e noite por causa disso. Você simplesmente não consegue se afastar disso. Isso te deixará moendo constantemente se você tivesse que pregar. Você diz, bem, agora outro objetivo. Eu creio no trabalho que tenho. Se eu pudesse ser um evangelista de sucesso, ou um pastor, ter um bom salário, ter uma casa para morar, assim por diante. Então eu creio que isso seria uma coisa boa, muito mais fácil do que eu estou fazendo agora. Eu realmente penso que isso seria bom. Veja, seu objetivo está errado para começar. Não está certo. Você está errado nisso aí. Então você diria, bem, talvez porque eu seja penso que talvez seria mais popular no meio do povo. Veja, você descobrirá que está simplesmente pronto para uma grande decepção. Você irá para algum lugar, porque é Deus tratando com você. Deus se fazendo conhecido para você. Porque é Deus que simplesmente não deixará você descansar. E geralmente um homem chamado por Deus nunca deseja fazer isto. Então veja, todas essas obras desses cujos motivos e objetivos estão errados, como disse o Umbanda, eles vão ser reduzidas ao pó. Eles podem até estar edificando sobre um bom fundamento, até pode estar correto aqueles princípios, só que, como eu disse, está crendo intelectualmente em uma doutrina, ela está correta, porém as suas intenções, as suas obras serão tão enganosas quanto aqueles que substituíram o fundamento de Cristo por um outro, que é os que de fato apostataram. E o Umbanda ele se preocupava muito também sobre essa questão de ministros que pregam a palavra sem sequer terem sido chamados por Deus para isso. Eu espero que não escandalize o que eu vou dizer para vocês, mas de cada 100 ministros, eu falo em termos gerais, de cada 100 ministros, apenas um foi de fato chamado. Agora, é errado os outros 99 que estão pregando? Não. Porque a palavra diz, se alguém deseja, não é isto? Deus pode usar. Mas quando Paulo diz, se alguém deseja, quer dizer que Deus chamou. Uma coisa é um homem querer pregar, ele tem um desejo. Maravilhoso, olha, eu conheço isso aqui, eu quero dar testemunho disso. Maravilha. Mas eu quero ser um ministro, quero pregar, porque eu acho que é melhor falar testemunhar, e viajar e fazer obra. Ótimo, não é nenhum problema. Se você quer fazer, tudo bem. Mas aí para esses, Deus disse, há requisitos. Não é verdade? Então veja, e por que teve que ser requisitos? Porque se não houvesse requisito, todo mundo ia querer ser pregador. Todo mundo ia querer pregar. Mas mesmo assim com requisitos, eu digo para você, de cada 100, só um realmente Deus chamou para pregar. Os outros lá estão pregando porque tiveram um desejo ardente, eu quero anunciar, eu quero pregar. E não há nenhum problema, eu vou repetir, Deus pode usar um homem assim, dessa forma. Como pode usar uma mulher, como você, irmã, que prega, que fale, quando você testemunha da tua fé, você está falando, você está anunciando, não há nenhum problema. Como um homem, um irmão que também quer falar, e ele também pode dar a liceidade até para ministrar, como ministro, ter um ofício, não há nenhum problema. Mas não quer dizer que ele foi chamado. Mas veja, ele pode estar sendo assim, ministrando, e Deus pode estar usando ele. Mas a partir do momento que ele arrazoar com a palavra, Deus vai deixar só. E por isso que muitos estão aí à frente de igrejas, irmãos, pregando a sua própria teologia e não sabem que estão sós. Mas porque fez um renome, ganhou um grande status, muitos o sustentam, muitos lhe dão o seu pago, e eles continuam fazendo isso, mas eles estão sozinhos ali, irmã Maria. Aqueles que Deus realmente chamou, a audiência dele, o público dele é muito pequeno. Porque são poucos que realmente querem ouvir o que um ministro chamado por Deus tem para falar. Mas ele chamou atenção para isso, eu quero ler mesmo assim.
essa mensagem aqui que eu separei para você. Apocalipse capítulo 4, do irmão Branham, número 3, que ele pregou em 61. Viva os seus sermões. Não tente pregá-los se você não é chamado para ser um pregador. Você ficará todo atrapalhado, de qualquer maneira, e confuso. Essa é a minha explicação. Por que muitos ministros aí estão confusos e atrapalhados? É isso, não foram chamados. E deixará as pessoas enroladas. Você, além de ser um ministro confuso e enrolado, você vai confundir os outros e vai enrolar os outros. E você nem saberá que está enrolado e que está enrolando. Bem, você irá arruinar a eles e a si mesmo também. Simplesmente viva o seu sermão. O pregador é chamado para pregar o seu e de vivê-lo também. Se você não pode viver isto, então pare de pregar isso. Mas você deveria viver os seus sermões. A escritura na parede é um que não temos traduzido. Lembre-se, é o motivo que você tem para com qualquer coisa que determina o que você será ao sair disso. São os seus motivos. Se os seus motivos estiverem certos, você ficará bem. Mas sempre deixe seus motivos corretos. Sirva ao Senhor com um propósito, porque você o ama. Não porque você está com medo do inferno, não porque você está com medo de morrer, mas porque você o ama. O qual lhe amou quando você era indigno de ser amado. Então veja, após tratar sobre aqueles falsos fundamentos e dos que edificam erroneamente sobre um fundamento genuíno, porque são dois problemas aqui que eu estou apresentando para você, que Paulo mostrou. Paulo vai nos dizer algo mais acerca de tudo isso, lá em 1 Coríntios 3,18. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Então, esse é outro terrível problema aqui, meus irmãos, que tem assolado inúmeras igrejas e ministérios nos nossos dias, que é quando pessoas se enganam a si mesmas, pensando ser o que elas não são. E é daí que vem toda divisão, toda apostasia, toda rebelião contra Deus e contra a sua palavra. E uma das grandes armadilhas de Satanás é tentar convencer alguém de que ele é superior aos outros só por causa do conhecimento que ele adquiriu. Tornando-se aí o quê? Sabe a si mesmo. Quando na verdade estará o quê? Agindo o quê? Loucamente. Porque aceitou ser ungido por um espírito que o conduz a seguir e a ter motivos e objetivos errados. Mumbana disse que uma pessoa que atua dessa maneira se torna até pior do que qualquer outro. Não tenhais medo, sou eu, de 61. Se você receber um espírito em você, onde você seja melhor do que a outra pessoa, então você é pior do que qualquer outro que eu saiba. Não me interessa se você está sempre tão correto em sua teologia. Seus motivos e objetivos estão errados. Voltamos a esse tema outra vez. Então, meus irmãos, essas são as características desse tempo do fim. O abandono da fé ou da revelação de Jesus Cristo é uma das características desse tempo do fim. A apostasia começa quando alguém pouco a pouco vai rejeitando uma palavra aqui e ali, até perder a sua total identificação com esta palavra. Então, a razão de Deus poder mostrar a Paulo lá no passado, os que iriam renunciar à sua fé agora nos últimos dias, é porque Deus conhecia quem serviria a ele e quem não serviria. Porque é pela sua presciência que Deus tem a respeito de nós, que ele sempre soube quem de fato pertencia a ele, quem de fato pertence à noiva de Cristo. A mensagem de Mumbana, queríamos ver a Jesus, não temos traduzido, de 58. Existem pessoas nascidas, nós detestamos dizer isso. Existem pessoas que nasceram para a destruição eterna. Então, veja, se elas já nasceram assim, de que serviu o seu livre-arbítrio? Não adianta você dizer, eu quero ser salvo, eu quero ser um filho de Deus. Não tem nada a ver com o desejo de você querer. A Escritura diz isso, Romanos 8. Na verdade, ele quer dizer Romanos 9. Porque olha o que ele vai dizer aqui. Isso está lá em Romanos 9. Antes que Esaú e Jacó nascessem ou vivessem no ventre de sua mãe, disse Deus, eu dei Esaú e amo Jacó. Antes que qualquer criança tivesse uma chance. Deus, não pela
Deus, não pela predestinação de sua vontade, mas por sua presciência, sabia que Esaú era um impostor para começar. Desculpe essa expressão, mas isso apenas significa um renegado. Então isso é o que ele era. Esaú era um renegado. O que a palavra renegado quer dizer? Apóstata. Alguém que apostata, alguém que prevarica. Então isso é um maldício, sim, irmãos. Então veja, essas seriam as características desses últimos dias, onde nossa geração seria formada, em grande parte, por um grupo imenso de renegados. É o que nós temos. Que são pessoas que não se posicionam pela doutrina de Cristo pelos motivos errados. Jesus disse que os tais não eram aptos para o reino dos céus. Não é isso? Lucas 9:62. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás, em outras palavras, que renega a sua fé, que se afasta, que apostata, que se põe de lado, que prevarica da doutrina de Cristo, nenhum desses é apto para o reino de Deus. Então, a confissão da fé revelada é um passo importante, sim, para o Filho de Deus poder dar o seu outro passo mais adiante, que é o de prepará-lo para a adoção de filho. Lembra que o Umbanda chamava que não basta você dizer que você é um filho, você tem que ser adotado como filho? Você tem que ser adotado como filho. E o Umbanda nunca quis explicar isso, porque ele apenas disse, olha, a tradução que nós temos da Bíblia está errada, diz no reino de meu pai há muitos... Ele dizia que estava traduzido de uma forma errada. Ele dizia que na casa de meu pai há muitas mansões, algo assim. Ele disse, isso está errado. A tradução correta deveria ser, no reino de meu pai há muitos palácios. E eu quero crer que o Umbanda dizia isso, porque vai ter palácios para aqueles filhos que foram adotados, e vai ter palácios para aqueles que são filhos, mas que não atingiram a sua adoção. Mas não vai ter uma segunda ressurreição, irmão? O Umbanda falava assim. Não vai ter uma chance para alguns. Então, tem um palácio para aqueles também, mas vai ser meio que separado, porque eles não fazem parte da noiva mesmo. Você vê a diferença? Então, veja, ele disse, você tem que ser adotado. Você tem que realmente receber o Espírito do seu Pai para você receber dele os cheques em branco, para você assinar no nome dele e assumir a posição de filho. E como é que você é adotado realmente como filho? Quando você é testado pela palavra e passa no teste da palavra. E todos os filhos de Deus têm que saber, estão sendo testados pela palavra. Se há ministros errados pregando, é Deus permitindo para ver o que você vai fazer com isso. Você vai aceitar o que eles dizem em favor do que eles estão falando? Ou você vai ser a favor da palavra? Não foi como a Umbanda disse, olha, não aceito o que eu estou dizendo, estou falando uma coisa errada. E se eu estiver falando errado, me chame, eu quero me consertar, eu quero corrigir. Mas não tome uma palavra só porque o ministro falou. Tem gente nesses tabernáculos que estão crendo em um monte de coisas que estão totalmente erradas, irmã Maria, que a Umbanda nunca ensinou. E as pessoas estão ali dando seus dízimos, estão ali enriquecendo esses homens. Eu fiquei horrorizado quando vi um vídeo, faz mais de um ano, mas só agora eu soube. Um famosíssimo ministro, quantas vezes esteve aqui no Brasil? Quantas vezes? Quantos grupos dele tem aqui? Foram achados 29 caixas contendo $1 milhão cada um deles. 29 milhões de dólares. O que o ministro quer com 29 milhões de dólares? E se eu fosse fazer para você uma lista de cada coisa pervertida que isso me prega, e saber que tem vários grupos, filhas prostitutas dessa grande mãe lá, desse ministro, pregando as mesmas coisas, ecoando o que o senhor me prega, e um monte de gente suspeitando, porque isso foi a Receita Federal, o país dele, viu esse dinheiro, estava na casa dele. E perguntaram, onde é que o senhor 29 milhões de dólares? Onde se conseguiu 29 milhões de dólares? Ele disse, dízimos e ofertas dos meus irmãos aqui, que congregam, que me ajudam todo mundo. Ou seja, pessoas sustentando o ministro, não pela palavra. Nunca averiguaram, nunca confrontaram o que ele disse com a palavra, porque se fosse averiguar o que isso me fala, com o que está dito na Bíblia, e o que o Umbanda falou, eles não dariam um centavo para esse ministério. Tem que ser muito desonesto, ou, na pior das hipóteses, realmente enganados. Há pessoas crendo em doutrinas, apenas porque é um homem, fulano, que está falando. E dão mais atenção a isso do que a própria palavra. Substituíram a doutrina por um sistema de homens. Mensagem lembrando aqui, o pacto da graça de Abraão
Agora, observe, no Antigo Testamento eles tinham, o filho nascia, ele era um filho, mas ele tinha um tutor para observá-lo, para ver como ele se parecia. Ele, o pai, sempre colocava o melhor professor que ele pudesse para o seu filho. Qualquer pai faria, e assim o tutor observava o filho. Se o filho fosse apenas um renegado, o que é um renegado? Um apóstata. Alguém que prevarica, que não fica com toda a palavra. Que não desse nenhuma atenção, não quisesse ouvir, ele ainda era um filho. Mas não vai fazer parte da noiva, porque foi um renegado. Ele ainda era um filho, porque ele nasceu, ele é um filho, mas ele nunca tinha qualquer herança. Não vai herdar com a noiva, mas é filho. Temos aí Jacó e Esaú. Mas no caso de Esaú, realmente ele era um filho da perdição. Ele está falando aqui uma coisa diferente. Ainda que ele chamou de Esaú de renegado, aqui ele está falando de um filho, mas que é um filho que é renegado. Essa é a razão por que ele não é adotado como filho. Aí é filho. Então veja, Deus sempre se mostrou intolerante no passado com aqueles que abandonavam a sua palavra. E obviamente que ele não poderia ser diferente nos nossos dias. Deus não muda. Então vamos ver aqui algumas escrituras onde Deus nos mostra como que ele tratava os apóstolos, os renegados. 1 Crônicas 28, 9. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, se tu o renegar, se tu se apostatares, rejeitar-te-á para sempre. Isaías 1, 28. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos. Jeremias 17, verso 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz a carne no seu braço, e aparta, rejeita, renega o seu coração do Senhor. Ezequiel 3,20, quando o injusto se desviar da sua justiça, e no hebraico lá é shub, que significa voltar as costas para Deus, apostatar, afastar-se de Deus, desencaminhar, demonstrar afastamento, voltar ou virar para trás, repelir, repulsar, retardar, rejeitar, recusar. É tudo que a palavra shub significa. Quando alguém se desviar, se afastar, apostatar, renegar e cometer a iniquidade, eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Ezequiel 18, 24. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. E lá João 15, verso 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Então vejam, meus irmãos, já para nós concluir essa nossa pequena palestra aqui, Paulo lhe disse que viria o tempo em que alguns que antes se diziam crer acabariam não suportando essa doutrina. Ele não disse isso, porque ela mostra onde está o erro, a doutrina mostra onde está a falha. E para alguns é mais fácil permanecer no erro do que querer se corrigir, para não ter que admitir que estava errado. 2 Timóteo 4, porque virá o tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, ou seja, eles vão procurar ministros que preguem para eles aquilo que eles querem ouvir. Se eles querem ouvir uma teologia do novo nome, vai ter ministro para lhe ensinar. Eu tenho um novo nome para te revelar aqui. Se há dentro de você uma doutrina unicista, você vai ter um monte de ministros pegar para você a doutrina unicista. Se você tem uma fome de você de ouvir alguém dizendo para você que o William Branham é um falso profeta, e acredito que tem muitos pregando isso, o William Branham foi um falso profeta, fazem disso uma religião. Você vai ter um monte de pregadores assim. Mas o que vai acontecer? E desviarão os ouvidos da verdade. O que é isto? Apostasia. E voltarão às fábulas. Voltarão às fábulas. Então, meus irmãos, o Umbanda, ele ensinava de que o mesmo Espírito que temos hoje será exatamente o mesmo Espírito que nós vamos manifestar quando estivermos lá do outro lado na eternidade.
Se você foi um crente fiel aqui, você vai ser um crente fiel lá. Se alguém é um apóstata, um renegado, um prevaricador aqui, vai continuar sendo lá do outro lado. Você é lá o que você já é agora aqui. Uma banda diz que a morte só muda a geografia, muda o local, mas a pessoa continua sendo a mesma coisa. Perguntas e respostas número 1. Como eu disse no início, o que você é em outro lugar é o que você reflete agora aqui. O que você é, seu corpo celestial ou terrestre, é lá em cima. O que o seu corpo celestial for em outro lugar é o que você está refletindo de volta aqui. No reino espiritual, o que você é o que você é aqui agora. O que você é agora? O que você é? Você é um crente? Você é um cristão com os pés fundamentados na revelação de Jesus Cristo? Ou você é apenas um membro de um tabernáculo, um membro de uma igreja? O que você é agora? Se você ainda é de mentalidade vulgar e coisas tais no reino espiritual, você é de mente vulgar aqui. Se você ainda tem malícia, inveja, sentimento faccioso, você está no reino espiritual com isso. E isso reflete de volta para cá. Mas se todo o seu ser mais íntimo tornou-se limpo e purgado, isso mostra que você tem um corpo lá fora esperando, que foi limpo e purgado. E ele está reagindo de volta aqui na tua carne. Então você não está sendo uma coisa que você vai ser no futuro, você está sendo o que você já é. Você não vê isso? Aí está. Se esse tabernáculo terrestre se desfizer, temos um já esperando. Então veja, meus irmãos, para concluir, se nessa dimensão aqui, onde nós estamos agora, alguém ainda atua como um renegado, é porque é assim que ele é lá no reino espiritual. Agora e depois. A sua vida terrena está apenas reagindo segundo o seu corpo espiritual. Porque de acordo com o Umbanda, o seu corpo está simplesmente, não é isso? Ecoando, refletindo o que ele já é em um outro lugar. E isso não vai mudar. Teu livre-arbítrio não vai conseguir mudar isso. A morte muda apenas a morada de um homem, mas não o que ele foi, sempre será. Diga este monte. Quando a feiticeira de Endor invocou o espírito de Samuel, ele ainda estava em seu manto de profeta, ele ainda era um profeta. Ele disse a ela que iria acontecer no dia seguinte. Certamente, a morte não muda um homem, ela apenas muda a sua morada. Se você é um pecador, quando você morrer aqui, um incrédulo, você pode ser um membro leal de uma igreja, mas se você morrer em sua incredulidade, não restará mais nada para você, exceto ser condenado. Se você morrer na fé, isso que te salva, tua fé te salvou. Você tem que ir para a vida eterna, porque essa sua fé em Deus é a vida eterna. O que você é aqui é um reflexo do que você é em outro lugar. O que somos já é um reflexo aqui. O que somos aqui é um reflexo do que somos em algum outro lugar. Então, se as suas ações são más, você sabe de onde isso vem. Você sabe onde o seu outro corpo está aguardando. Amém. Então, meus irmãos, aqueles que continuam guardando fielmente aquele mesmo fundamento apostólico, eles estarão refletindo aqui na terra a mesma vida eterna que eles viverão quando Cristo voltar. Então, a noiva de Cristo deve ser, nesta hora, a mesma coisa que Deus manifestou no seu Filho, quando ele esteve aqui em carne. O seu testemunho não pode mudar, porque ela recebeu a palavra inadulterável de Deus. Quero ler essa mensagem uma banda e já concluímos. A semente sinal do tempo do fim. Então você diz, bem, Jesus curou o enfermo. Ele é a palavra. Quando você recebe a palavra, você recebe Jesus, porque Ele é a palavra. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Nós cremos nisso, não cremos? Em cada pedacinho. Nós cremos que Cristo é a palavra de Deus manifestada. E nós cremos que a sua noiva deve ser a mesma coisa. Amém? Amém? Cristo foi a revelação da palavra de Deus para nós. Nós temos que ser isso. Nossas vidas têm que refletir o próprio Cristo. Não apenas uma concepção, uma ideia, uma doutrina, um pensamento, um conhecimento, um ensinamento. Nossas vidas têm que refletir a vida de Cristo em nós. Então, o que nós somos agora, irmãos? O que nós somos agora? O que nós já somos em algum outro lugar. Você está apenas refletindo o que você já é de outro lugar. Então, se Cristo é a nossa cabeça e nós somos o seu corpo, nós devemos ser agora o que o próprio Cristo é lá do outro lado.
Onde é que Cristo está agora? Lá assentado em lugares celestiais. Nós estamos lá agora. Nós estamos assentados em lugares celestiais. Nós estamos assentados em lugares celestiais porque nosso Cristo, nossa cabeça, está assentado em lugares celestiais. Nós somos o que Cristo é. Cristo é o que eu e você somos. Amém? Então, o que Cristo for, nós seremos como Ele é. Amém, meus irmãos? E que Deus nos ajude. Você coloque de pé. Precioso Deus, amado Pai, agradecemos, Senhor, por esse momento em que lemos alguns sermões do Teu profeta, nos esclarecendo sobre esse tempo do fim que estamos vivendo, onde aqui, Senhor, nós entendemos mais uma vez que Tu restaurou a fé da igreja, a fé apostólica, que é a revelação de Jesus Cristo, mas hoje nós conseguimos entender um pouco do porquê isto, Senhor. Por que razão Tu enviou um profeta para nós? Por que motivo seria necessário pregar algo que os pais pregavam no princípio? É porque Tu queria que nesse tempo do fim, essa noiva que Tu está preparando fosse realmente um reflexo do Teu Filho. Tu nos trouxe um profeta mensageiro restaurando a mesma fé apostólica revelada de que Ele era o Teu Filho, para que hoje nós pudéssemos, aqui e agora, em nossa condição terrena, refletir o que Teu Filho é. Refletir o que a Tua palavra é. E Senhor, ao longo das eras houve uma apostasia. Ao longo das eras houve aqueles renegados. Mas aqui, Senhor, nós estamos humildemente nos apresentando a Ti, na esperança de que Tu nos uses, Senhor, a nós, como vasos despenseiros dos Teus mistérios. Que Tu use cada um de nós aqui, Senhor, como testemunhas, como Teu Cristo disse aos Seus discípulos. Ele disse que vocês possam receber virtude do meu Espírito, para que vocês sejam minhas testemunhas. Enquanto nós estivermos aqui, é tudo o que Tu requer da noiva de Cristo. Que ela seja uma testemunha real e perfeita do que o próprio Cristo é. Que Tu nos ajude, Senhor. Se que com alguma coisa que confessamos, se com alguma coisa que nós cremos, nós não conseguimos refletir nisso, nos perdoe, nós não queremos refletir uma outra coisa que seja diferente do que Teu Cristo é, Senhor. Queremos que nossas vidas, nossos lábios confessem, nossas vidas reflitam o que o Teu próprio Cristo, o que a Tua própria palavra é, Senhor. Então nos ajude nisso, Senhor. Porque nós sabemos que há um galardão também para aqueles que prevalecem nisso até o fim. Que se estabelecem esse fundamento e que edificam corretamente nesse fundamento com motivos objetivos corretos. Se em algum momento, Senhor, tivemos motivo errado, por causa de alguma coisa que desejamos ou porque fomos levados para algum falso ensino, nos dê direito, nos corrija, Senhor. Queremos começar do zero, queremos começar tudo de novo, Senhor, mas nos ajude nisso, Senhor. Tudo que queremos é refletir a Tua palavra, porque nós sabemos que Tu vela para que a Tua palavra se cumpra. Nós sabemos que Tu não dormita, Tu guarda Israel e Tu guarda a noiva de Cristo. Então cuide de nós aqui, Senhor. Cuide dessa minoria que está aqui. Cuide de cada filho Teu que estiver ouvindo, estudando isto. Que Tu possa estar por eles. Que Tu seja o seu advogado em suas causas, em suas lutas, suas batalhas, seus problemas. Que Tu possa estar com cada um de nós, Senhor. Naquilo que nós humanamente não conseguimos solucionar, resolver. Que Tu venha ser a solução, Pai. Que Tu venha estender a Tua destra para nós, Senhor. Invocamos a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nossas vidas. Graça é quando Tu nos dá, Senhor, aquilo que nós não merecemos. E misericórdia é quando Tu nos livra daquilo que nós mereceríamos receber, pelo que erramos, pelo que falhamos. É disso que precisamos, graça e misericórdia, Pai. Ajude-nos, sustenta-nos. Que Tu esteja sempre conosco, porque nós cremos que Tu, na forma da coluna de fogo, está aqui. Tu permitiu que ela fosse registrada numa fotografia, para provar que Tu estás aqui. Nós cremos que Tu estás aqui. Então, encaminhe e dirige o Teu povo, Senhor, para que ela seja uma igreja vitoriosa, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus.